Dia a todos. Nas aulas anteriores, nós falamos a respeito dos ácidos. Os ácidos, eles são substâncias que, em meio aquoso, liberam como cátion o íon H+. Diversos ácidos estão presentes nos vinhos, e o controle da concentração desses ácidos é fundamental para a qualidade do vinho. Os principais ácidos presentes no vinho são os seguintes: alguns ácidos estão presentes na uva antes da fermentação. Esses ácidos, eles são ácidos orgânicos, ou seja, eles são caracterizados pela presença do grupo carboxila, que é o carbono ligado a um oxigênio por ligação dupla, e ao grupo OH. Aqui nós temos um átomo de carbono. Então, esses ácidos são orgânicos, são ácidos considerados fracos devido ao seu baixo grau de ionização, como foi explicado nas aulas anteriores. E dentre os principais ácidos, nós encontramos o ácido tartárico, né? Esse ácido, ele possui dois grupos carboxilas. Nós classificamos esses ácidos como ácidos polipróticos, ou seja, em água eles liberam mais de um hidrogênio. Só por título de curiosidade, os hidrogênios que são ionizáveis são esses hidrogênios dos grupos OH presentes no grupo carboxila. Esses hidrogênios aqui, desses grupinhos OH, que não pertencem ao grupo carboxila, eles não são ionizáveis, ou seja, em água eles não são liberados da molécula, não formam, portanto, os íons H+. Apenas esses grupinhos, esses hidrogênios ligados ao oxigênio da extremidade. Então, o ácido tartárico, ele é o ácido com maior concentração, é o maior responsável pela acidez e pelo pH do vinho. Sensorialmente, ele também é o mais intenso e pode produzir uma leve adstringência. Outro ácido também presente e importante é o ácido málico. Ele se parece muito com o ácido tartárico, com a diferença de que ele não apresenta o grupo hidroxila nesse segundo carbono aqui na molécula. Ele também apresenta dois grupos carboxilas, assim como o ácido tartárico. E a quantidade deste ácido ele é um dos parâmetros para definir o amadurecimento da uva, considerando madura quando a quantidade de ácido málico é baixa. Durante a fermentação, nós vamos ver outras moléculas, né, por ação da levedura, esse ácido ele diminui. Ele é transformado principalmente em ácido lático devido à ação de bactérias láticas. E também nós temos o ácido cítrico. Esse ácido ele possui três grupos carboxilas. Então ele tem três hidrogênios ionizáveis. De longe ele parece um pouco com o ácido tartárico e também com o ácido málico. O ácido cítrico ele está presente em baixas quantidades na uva e está presente em várias outras frutas também. E nos vinhos tintos ele desaparece devido também à ação bacteriana, principalmente transformando-se em ácido lático. Quando o vinho ele é fermentado, a uva, né, quando o suco de uva ele é fermentado, outros ácidos aparecem, são produzidos. Nós temos o ácido succínico, que também apresenta uma estrutura química parecida com os ácidos que nós vimos anteriormente. Ele apresenta dois grupos carboxilas. Ele não apresenta os grupinhos OH que estão presentes nos outros ácidos. O ácido succínico ele é típico dos vinhos produzidos durante a fermentação alcoólica, que contribui também com o caráter denominado vinoso. É um ácido estável e seu gosto é descrito como uma combinação de ácido, salgado e amargo. Outro ácido também que se forma
na fermentação é o ácido lático. Esse ácido ele possui apenas um grupo carboxila e ele é o principal produto da fermentação, gerado pelas bactérias que já foram citadas. Ele produz bastante mudanças gustativas, como a diminuição da acidez, do amargor e de alguns sabores herbáceos, enquanto aumenta os sabores frutados e florais, além da untuosidade. Sensorialmente, ele é pouco ácido, ele é suave e lembra a manteiga. E o famoso ácido acético, que é o ácido presente no vinagre. Esse ácido ele se parece também um pouco com o ácido lático, porém ele apresenta apenas 2 átomos de carbono na sua estrutura, enquanto que o ácido lático apresenta 3, além do grupinho OH também. Então, o ácido acético ele é produzido durante a fermentação alcoólica e forma também o que a gente chama de acidez volátil, que é uma acidez que nós vamos falar a respeito de como ela é quantificada no vinho. Muito bem. Então, esses 6 ácidos são os principais ácidos que a gente encontra no vinho. E a determinação de suas concentrações é importante para a qualidade do vinho. Então, vou mostrar para vocês 2 métodos analíticos que são utilizados para determinar tanto a acidez como a acidez volátil e também o pH. O pH ele está relacionado com a concentração de íons hidrogênio. Nós vimos na aula anterior que o pH ele é dado pelo menos log da concentração de H+, ou seja, é uma medida direta da quantidade de íons hidrogênios presente em uma solução. Para o vinho, ele determina a resistência do vinho a micro-organismos indesejáveis, determina parâmetros como a intensidade da cor e o sabor, influencia a atividade de enzimas. E nas uvas, no início da maturação, o pH ele gira em torno de 2,5 a 2,8, durante a colheita 3,4 a 3,8 e nos vinhos de 3,4 a 4, sendo que o ideal é 3,5. Esse pH ele é considerado um pH bastante ácido. Para medirmos o pH, é necessário utilizarmos alguns equipamentos eletrônicos como o pH-metro. Existem fitas também em laboratório para realizar essa medida, mas os equipamentos eletrônicos eles são mais precisos e dependendo também do meio que está se medindo o pH, eles são mais eficientes. Já a acidez, ela está relacionada com a composição do mosto e a predominância do ácido tartárico, que é o principal ácido presente no vinho, em relação ao ácido málico. É fundamental para as características sensoriais e a estabilidade físico-química e biológica do vinho. Ele é o principal fator condicionante dos equilíbrios físico-químicos que caracterizam os processos evolutivos do meio e condiciona também a atividade de micro-organismos. A sua unidade, quando é medida, é dada em mili equivalente por litro. O Instituto da Vinha e do Vinho considera a acidez um índice representativo. O pH estaria relacionado, na aula anterior eu falei para vocês a respeito da diferença entre o pH e a acidez. Isso ocorre principalmente devido à presença de ácidos fracos, que são aqueles ácidos que não se ionizam 100%. Quando nós temos uma solução cujo grau de ionização é 100%, nós podemos dizer que a acidez e o pH estão diretamente relacionadas. São medidas praticamente iguais. Agora, devido à presença de ácidos fracos, o pH não condiz diretamente com a acidez. Então, o pH ele está relacionado à disponibilidade real de íons hidrogênio.
enquanto que a acidez é uma medida que está relacionada à disponibilidade potencial de íons hidrogênios, dependente das relações com outros constituintes. Então, por exemplo, se nós temos um ácido que o grau de ionização dele é de 5%, então para cada 100 moléculas, apenas 5 vão sofrer ionização, então nós teríamos a presença de 5 íons H+ em água. E nós teríamos ainda 95 moléculas com o potencial de liberar o íon hidrogênio. Esses íons eles podem ser liberados de acordo com as características físico-químicas do meio. Por isso é importante medir tanto o pH como também a acidez. Então, no vinho, a acidez ela evita micro-organismos indesejáveis, né, como já falamos também a respeito do pH, assegura sabor mais agradável e cor mais viva, assegura fermentação e evolução normais e caracteriza o produto final. A acidez total ela é determinada fazendo-se uma titulação, né, que é uma reação de neutralização entre um ácido e uma base. Para essa titulação, é considerado, né, a acidez titulável do vinho, ela é expressa em termos de percentual do ácido tartárico. Então, os cálculos eles levam em consideração o ácido tartárico. Então, esse ácido ele reage com o hidróxido de sódio, formando esse sal de sódio e água. Então, todos os cálculos envolvidos estão relacionados com o ácido tartárico, que é o ácido majoritário presente no vinho. Então, como eu disse, é o método titolométrico, né, acidimétrico, ou seja, ela é uma titulação. O princípio dela, né, reação de neutralização dos ácidos com solução padronizada de álcali, no caso é o hidróxido de sódio, a nossa solução, até o ponto de equivalência em 8,2. Os materiais utilizados, os equipamentos, é um pHmetro para conferência do pH desejável e uma solução de hidróxido de sódio 0,1 normal em solução alcoólica de fenolftaleína. A fenolftaleína ela é um indicador ácido-base muito utilizado nas titulações e ela modifica de cor. Em meio ácido, ela possui coloração, né, incolor, ela é incolor em meio ácida, e em meio básico possui coloração rosa. Então é possível verificarmos o momento exato de se parar a titulação quando a coloração ela passa de incolor para rosa. No caso do vinho branco, essa mudança de cor ela é muito facilmente percebida. No caso dos vinhos escuros, o vinho tinto, é necessária a utilização do pHmetro para a conferência do ponto de viragem. É possível ver também, através, né, visual, a mudança, mas devido à tonalidade escura do vinho, essa coloração não é tão perceptível, então faça necessário o uso do pH. Aqui nós temos as vidrarias, né, os equipamentos que são utilizados durante a titulação. Então são utilizados uma pipeta volumétrica para a retirada da amostra, a bureta de 100 ml, onde vai estar contido a soda cáustica, né, a solução de hidróxido de sódio, e um Erlenmeyer para realizar a titulação. Então o procedimento segue a seguinte etapa. Transfere-se 10 ml da amostra para o Erlenmeyer, né? Então 10 ml da amostra são transferidos para o Erlenmeyer ou para um becker de 250 ml. Nessa etapa é mais interessante colocar direto no Erlenmeyer. Adiciona-se também 90 ml de água destilada ao mesmo Erlenmeyer, contendo os 10 ml da amostra.
Adiciona-se 3 gotas do indicador fenolftaleína e prossegue com a titulação com hidróxido de sódio 0,1 normal. Para garantir que o pH atinja 8,2, faz-se necessário utilizar o pH-metro. Então, para esse tipo de titulação, não é recomendável fazer o movimento, né, giratório do Erlenmeyer. Inclusive, por isso que no procedimento está sendo também colocado o Becker, porque você coloca a amostra no Becker. Esse Becker ele pode ser colocado sobre uma manta, uma base, né? Tem um agitador magnético. Então, esse agitador magnético ele vai movimentar uma barra magnética dentro da solução que contém o ácido. Nós teremos um pH-metro em contato com esta solução, enquanto a bureta goteja a solução de hidróxido de sódio na solução ácida. Quando ocorrer a medição do pH 8,2, então a bureta ela é fechada e verifica-se a diferença do volume na bureta antes, né, inicialmente, e após a finalização da titulação. Então, com esse valor, nós fazemos os cálculos necessários para a determinação da acidez total. Então, o cálculo ele segue esta fórmula. Então, a acidez total ela é 1000 vezes N, que é o volume da solução de hidróxido de sódio gasto na titulação, vezes a concentração normal da solução de hidróxido de sódio, dividido pelo volume da amostra em ml. Realiza-se esse cálculo, então encontra-se o valor da acidez total e compara esse valor com o valor ideal tabelado. Já a acidez volátil ela é devida à presença do ácido acético, né? 90% dos ácidos orgânicos voláteis é devido ao ácido acético. O ácido acético ele é originado por bactérias responsáveis pela fermentação malolática, resultante da decomposição do ácido cítrico e da fermentação lática de açúcares. Ele apresenta um gosto desagradável e pode levar à produção de acetato de etilo, um defeito organoléptico. Vários outros ácidos voláteis também já foram identificados no vinho e apresentam propriedades organolépticas negativas com relação ao aroma. A principal origem está ligada ao metabolismo das leveduras, oxidação de álcool e aldeído. A acidez volátil é um caracterizador da qualidade sanitária do vinho. Um teor elevado indica a presença de alterações bacterianas. Então, isso está relacionado com as condições higiênicas da fermentação e boas práticas de vinificação, armazenamento e estabilização. Como que é feito a determinação da acidez volátil? Ela é feita por um método chamado arraste-vapor. É utilizado normalmente para esta determinação um equipamento do tipo Cazenave-Ferrer, que é esse destilador um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Então, a amostra de vinho ela é colocada no interior desse equipamento, no qual sofrerá a destilação por arraste a vapor. Após o procedimento de arraste a vapor, o líquido recolhido ele é titulado e então é calculado a acidez volátil total da amostra.